Para concluir os segmentos consonantais dessa playlist de fonética e fonologia que eu estou construindo aqui no canal, hoje eu quero apresentar a vocês a tabela fonética consonantal. Isso segundo esse livro, Fonética e Fonologia do Português, da Thaís Cristófaro Silva. O link está na descrição caso você tenha interesse. Nos vídeos anteriores, então, eu trouxe as ideias que esse livro traz sobre os segmentos consonantais, e só quero recordar uma coisa: todas as línguas naturais possuem consoantes e vogais. Entenderemos por segmento consonantal um som que seja produzido com algum tipo de obstrução na cavidade na cavidade supraglotal, de maneira que haja obstrução total ou parcial da passagem de corrente de ar, podendo ou não haver fricção. Por outro lado, a produção de um segmento vocálico, a passagem da corrente de ar não é interrompida. Então, antes de eu seguir para o próximo segmento, ou seja, o segmento vocálico, eu quero finalizar hoje apresentando a tabela fonética consonantal. E nessa tabela são mostrados os símbolos fonéticos consonantais mais relevantes para a transcrição do português. E nessa tabela é demonstrada também a maneira como ocorre na articulação, a maneira como ocorre a consoante e o lugar de ocorrência dessa consoante. Dá uma olhada. O que eu vou fazer? Eu vou tentar ler de forma bem rápida cada uma desses símbolos fonéticos, a classificação deles, um exemplo ortográfico e a transcrição, não sei se eu vou conseguir, né? E uma observação. Então vamos lá. O símbolo, eu sempre vou usar a palavra, a letra aqui, tá? Então, para tentar exemplificar. Então, o símbolo é P. O que ele é? Uma oclusiva bilabial desvozeada. E um exemplo disso, a palavra pata. Transcrição fonética, eu não edito o vídeo, então eu não consigo deixar na tela. Mas a observação, uniforme em todos os dialetos do português brasileiro. Letra B, ou símbolo B, é uma oclusiva bilabial vozeada. Exemplo ortográfico, palavra bala. Observação, uniforme em todos os dialetos do português brasileiro. Letra T, ou símbolo T, oclusiva alveolar desvozeada. Exemplo, tapa. Uniforme em todos os dialetos do português brasileiro, podendo ocorrer com articulação alveolar ou dental. Símbolo D, oclusiva alveolar desvozeada. Isso quer dizer o quê? O lugar e a maneira de articulação, e se é desvozeado ou não. Exemplo, a palavra data. E aí, observação, igual ao anterior. A símbolo K, oclusiva velar desvozeada. Exemplo, a palavra capa. Uniforme em todos os dialetos do português brasileiro. Símbolo G, ou G, oclusiva velar vozeada. Essa é a classificação. Exemplo, a palavra gata. Uniforme em todos os dialetos do português brasileiro. Próxima, símbolo, um T e uma espécie de chave. Com um exemplo fica mais claro. Classificação, africada alveopalatal desvozeada. O exemplo ortográfico, a palavra tia. Então esse símbolo T com uma espécie de chave é aquele som de ti do início da palavra tia, tia. Pronúncia típica do sudeste brasileiro, correspondente ao primeiro som da palavra tcheco-eslováquia. Em todos os dialetos ocorre também em outras regiões menos delimitadas, como o norte e nordeste. Símbolo D e uma espécie de 3, assim, sabe? A classificação, africada alveopalatal vozeada. E o exemplo, a palavra dia. Então, esse som do início da palavra dia é uma africada alveopalatal desvozeada, com o símbolo daquele D e esse Ezinho assim, ou pro vídeo ao contrário, né? Então, veja que é diferente do tia e do dia, né? Pronúncia típica do sudeste brasileiro, ocorre também em outras regiões, como o norte e nordeste. O F, o símbolo F, né? Símbolo F. Fricativa lábio-dental desvozeada, um exemplo, faca, faca. Pronúncia uniforme em todos os dialetos do português brasileiro. Por que tem essa questão de ser uniforme não? Porque, por exemplo, a palavra dia pode ser tia, a palavra tia pode ser tia, dependendo da região do Brasil. V, fricativa lábio-dental vozeada. Para você entender isso da classificação que eu estou dizendo aqui, você tem que assistir os vídeos anteriores sobre
sobre maneira de articulação e lugar de articulação, tá? Não vou explicar nesse vídeo. Hoje só estou mencionando exemplos. Uniforme em todos os dialetos do português brasileiro. V, fricativa lábio-dental vozeada. Então a letra V ou o símbolo V. Exemplo, vaca, vaca. Uniforme em todos os dialetos do português brasileiro. S, fricativa alveolar desvozeada. Exemplos, sala, caça, paz. Paz. Veja que a palavra paz é com Z, mas isso não tem a ver com o símbolo fonético, né? Que é o S. Que é o S entre aspas. Então, sala, caça, paz. Uniforme e início de sílaba em todos os dialetos do português brasileiro, podendo ocorrer com articulação alveolar ou dental. Próximo símbolo, Z, fricativa alveolar vozeada. Nós estamos tratando aqui de símbolos da tabela fonética, tá bom? Eu estou usando a palavra letra, mas não é que seja letra, é só para facilitar no vídeo. Fricativa alveolar desvozeada. Fricativa alveolar vozeada, é o Z. Então, exemplo, zapata, casa, paz. Nesse caso também, né? Uniforme início de sílaba em todos os dialetos do português brasileiro. Próxima. Fricativa alveopalatal desvozeada. É o chuveirinho, aquela espécie de chave que tem na palavra tia. Mas agora sem o T, só ele. Então, exemplos. Chá, acha e paz, né? Paz. Acho que é isso, né? Pode ser. Uniforme início de sílaba em todos os dialetos do português brasileiro. Marca a variação dialetal em final de sílaba com as palavras paz ou pash, vasta, vasta. Próxima. Fricativa alveopalatal vozeada, que seria o mesmo exemplo do dia, mas sem o D, né? Então, palavras como já e haja, uniforme início de sílaba em todos os dialetos português brasileiro. Próxima, fricativa velar desvozeada, uma espécie de X. Então a palavra rata, marra, mar, carta. Pronúncia típica do dialeto carioca, ocorre fricção audível na região velar, ocorre em início de sílaba que seja precedida em silêncio, por silêncio e portanto encontra-se em início de palavra. Rata no início de sílaba que seja precedido por vogal, marra em início de sílaba que seja precedido por consoante, Israel em alguns dialetos ocorre em final de sílaba quando seguido de voz por consoante desvozeada. Carta em final de sílaba que coincide com o final de palavra, mar. O símbolo, uma espécie de V com uma pontinha, tá? Fricativa velar vozeada. A palavra carga. Pronúncia típica do dialeto, aqui nesse caso acho que é carga, né? Carga, Pronúncia típica do dialeto carioca, ocorre fricção audível na região velar, então é carga, carga. Próxima. Fricativa glotal desvozeada, o símbolo seria o equivalente à letra H. Exemplos, rata, marra, mar, carta. Pronúncia típica do dialeto de Belo Horizonte, então nessa minha pronúncia eu não sei se fiz correto, né? Próximo símbolo, o mesmo H, com pouca variação, fricativa glotal. Não, na verdade é o mesmo. Me confundi aqui. Não, Então o próximo símbolo é um H, uma variação com um símbolo um pouco puxado na parte superior desse símbolo. Fricativa glotal vozeada. E o exemplo, carga, pronúncia típica do dialeto de Belo Horizonte. Mas eu não sei se estou falando certo porque é esse dialeto de Belo Horizonte, né? Próximo seria o equivalente à letra M, nasal bilabial vozeada. Exemplos, a palavra, ou só exemplo, a palavra mala, mala, uniforme em todos os dialetos do português brasileiro. Esse próximo símbolo, N, como se fosse um N, nasal alveolar vozeada. Exemplos, ou exemplo, nada, de palavra, uniforme em todos os dialetos do português brasileiro. Próximo, nasal palatal vozeada. O símbolo é semelhante ao N ou um Y com um tio em cima. E o exemplo de palavra é banha, nha, esse nha, nha. A consoante nasal palatal nha ocorre na fala de poucos falantes do português brasileiro. Geralmente em glide palatal nasalizado, que é transcrito como... Beleza, próximo, TEP alveolar vozeado, uma espécie de R minúsculo. Exemplos, cara, prata, mar, carta. Uniforme em posição intervocálica seguindo em consoante todos os segmentos, em todos os dialetos do português brasileiro, podendo ocorrer
com articulação alveolar ou dental. Em alguns dialetos ocorre em final de sílaba em meio da palavra carta ou em final de sílaba que é conhecido como final da palavra mar. Próximo símbolo, vibrante alveolar vozeada. É uma espécie de R com um símbolo assim em cima, sabe? O contrário do circunflexo. Exemplo, rata, marra. Não sei se estou pronunciando certo. Ocorre em alguns dialetos ou mesmo idioletos do português brasileiro. Próxima, retroflexo alveolar vozeada, um R ao contrário, a palavra mar. Pronúncia típica do dialeto caipira do R em final de sílaba. Mar, aquele R bem caipira. Lateral alveolar vozeada, uma espécie de L. Exemplos, lata, plana, ocorre em início de sílaba. Próxima, lateral alveolar vozeada velarizada, é o símbolo L cortado ao meio, ou uma espécie de W. Exemplo, sal, salta, sal, salta, esse U do final. E a última, lateral palatal vozeada, é o Y ao contrário. Exemplos, a palavra malha. A consoante lateral palatal ocorre na fala de poucos falantes do português brasileiro, geralmente uma palatal alveolar. Bom, aqui um exemplo então um pouco comum, né? Então o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre os símbolos fonéticos consonantais relevantes para a transcrição do português, e assim eu finalizo os vídeos sobre segmentos consonantais. E agora no próximo vídeo eu começo os segmentos vocálicos. E para finalizar, dá uma olhada na tabela. Beleza? Procurei dar um exemplo para cada um deles. Até o próximo vídeo.